Fala, povo do Criador! Queria meditar ainda um pouco com vocês sobre geopolítica, não é isso? Pois, por que esse interesse tão grande, não é, da Rússia, através do seu chanceler, Sergei Lavrov, não é, que veio até o Brasil para fechar acordos com o Brasil, como também o interesse da China em estar investindo aqui no Brasil. E a gente sabe que nossa matéria-prima, né, como ferro, minério de ferro, como a nossa bauxita, como também, irmão, nós temos a maior matéria-prima para a produção de baterias de carros a energia, como também a nossa matéria-prima, como a bauxita para produzir o carro, não é isso? Nós somos ricos em água doce, somos ricos em terra e o principal, o nosso trigo. Então, por isso que há esse investimento, né, das indústrias, das empresas chinesas, Rússia, né, europeia, tudo correndo atrás do Brasil para poder obter os nossos recursos minerais para usufruir deles. Fica a dica aí, presta atenção, porque eles não vão investir na gente assim à toa, não. Tem todo o interesse por trás, pois o Brasil é o maior país da América Latina. Não é? Nós também somos o segundo maior produtores de trigo do mundo. Então, os olhos, não é, da China, da Rússia e dos Estados Unidos, da União Europeia, é para aqui, para o Brasil. A representação central ucraniano-brasileira divulgou uma nota. Disse que é positivo que o Brasil busque e interceda pela paz, mas o único que tem autoridade para falar sobre as condições da paz e sobre a integridade do seu território é o povo ucraniano e seu governo. Mais de 600 mil brasileiros são descendentes de ucranianos e esperam que o Brasil não traia as suas esperanças. Ao final das reuniões, os ministros Mauro Vieira e Sergei Lavrov fizeram uma declaração conjunta. Mauro Vieira não comentou as declarações recentes do presidente Lula e não condenou a invasão russa. Ele criticou as sanções econômicas impostas à Rússia e reiterou a decisão do Brasil, já manifestada na ONU, da necessidade de imediato cessar-fogo. Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo imediato, de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados. Também reiterei a posição brasileira à aplicação de sanções unilaterais. Tais medidas, além de não contarem com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm impactos negativos sobre as economias de todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não se recuperaram plenamente da pandemia. Lavrov também disse que as sanções econômicas não são legítimas e que a Rússia considera resolver o conflito de forma duradoura e não imediata e com a participação de todos. O chanceler russo também defendeu que o Brasil ocupe uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Neste momento, Lavrov e sua comitiva participam de um almoço oferecido pelo governo brasileiro aqui no Itamaraty. O presidente Lula deve receber Lavrov no Palácio da Alvorada no fim do dia. Repetindo propaganda russa e chinesa.
A visita do chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, a Brasília, em meio aos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e as manifestações do presidente Lula ao fim da visita à China e Emirados Árabes Unidos sobre o conflito armado, geraram um incômodo entre o governo dos Estados Unidos e de países da União Europeia. A visita oficial terminou à noite com a ida do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ao Palácio da Alvorada. A presidência da República não divulgou imagens do encontro do russo com o presidente Lula. No fim de semana, Lula atribuiu parte da responsabilidade pela guerra da Ucrânia ao próprio país invadido. E disse ainda que os Estados Unidos e a União Europeia contribuem para a continuidade da guerra da Ucrânia. O governo americano reagiu ontem às declarações de Lula. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, declarou em Washington que o Brasil está repetindo a propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos. A guerra da Ucrânia começou em fevereiro do ano passado, depois da invasão de tropas russas ao país vizinho, uma democracia soberana. A Rússia bombardeou e destruiu cidades estratégicas e obrigou milhões de ucranianos a deixarem o país, o maior êxodo da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ontem, na saída do encontro com o ministro russo, o ministro de Relações Exteriores do Brasil foi questionado sobre as críticas dos Estados Unidos. Mauro Vieira disse que nem sabia de quem era a declaração, mas afirmou que não concorda. Não sei como, porque ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. A conversa, não, tanto comigo como com o presidente, não entramos em questões de guerra, entramos em questões de paz. Também teve reação da União Europeia. O porta-voz Peter Stano afirmou que a Rússia é a única responsável pela guerra, que a Rússia está violando os princípios da ONU e o Brasil reconhece isso. Ele citou que o Brasil votou com mais de 140 países para condenar a agressão russa e pedir pela interrupção da guerra e pela retirada dos soldados russos da Ucrânia. O professor de Relações Internacionais, Oliver Stankel, criticou a posição do governo brasileiro. No contexto desse cenário geopolítico muito sensível, consolida-se atualmente a percepção no Ocidente de que o Brasil não tem uma postura imparcial, mas tende a estar mais alinhado à Rússia do que com o Ocidente. Sergei Lavrov deu uma única declaração em russo, chamou os brasileiros de amigos e disse que os países têm visões similares do que acontece no leste europeu. O ministro russo falou ainda que apoia a candidatura do Brasil à vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mais tarde, o Itamaraty informou que o presidente russo Vladimir Putin convidou o presidente Lula para ir à Rússia, no Fórum Econômico que geralmente acontece em junho. O Brasil, até o momento, não confirmou a visita. I think it was easier to get into war than to get out of war. A decisão da guerra foi tomada por dois países. Em 24 de fevereiro do ano passado, a Rússia invadiu a Ucrânia, país vizinho e uma democracia soberana. Moscou bombardeou cidades estratégicas e ordenou combates sangrentos, provocando a fuga de milhões de ucranianos, o maior êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Kiev lançou uma contraofensiva com armamentos e munições de países europeus e dos Estados Unidos. A reação impediu a rápida anexação de territórios ucranianos pretendida pelo presidente russo Vladimir Putin. Até agora, a ONU já contabilizou quase 8.500 mortos, podendo ser muito mais. Lula reiterou a proposta de criar um clube da paz para negociar o fim da guerra. É uma tentativa que nós vamos fazer porque, do jeito que está a coisa, a paz está muito difícil. It's going to be a tentative process because the way things are moving, peace is very difficult to be reached. O presidente Putin não toma iniciativa de parar. President Putin doesn't take any initiative to stop the não toma war. iniciativa de parar. Zelensky from Ukraine doesn't take any initiative Europa to e os stop. Estados Unidos terminam dando uma contribuição
para a continuidade dessa guerra. Europe and the US continued to give their way a contribution to continue the E war. agora é importante Now, criar um outro G20 It's important to create another kind of para G20 acabar com a guerra to end with this war. e estabelecer a paz.